E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo falando de personagens da Marvel. E dessa vez vamos falar do grupo de robôs conhecidos como Sentinelas. Os Sentinelas, que é um grupo de robôs que foram desenvolvidos pela humanidade para combater os mutantes. Esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Gabriel Araújo. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre a origem desses robôs e como eles foram evoluindo com o passar dos anos. Queria pedir desde já que você se inscreva no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. Deixe seu like e se você se interessar e se você puder, deixe aqui a sua contribuição no Valeu Demais, para ajudar aí o trabalho do amigo, trabalho aqui do amigo, e em breve nós teremos novidades muito interessantes a respeito aqui do canal TL Nerd. E se você não puder contribuir, então é só deixar o seu like e compartilhar o vídeo, que aí você já está ajudando bastante. Bom, vamos fazer agora o vídeo falando sobre a história dos robôs Sentinelas. Bom, os Sentinelas, eles são robôs que foram criados com inteligência artificial com o objetivo de caçar mutantes. Apesar de ter sido desenvolvido o protótipo em 1906, a ideia, o surgimento e a criação, a feitura aí dos Sentinelas seria feito muito tempo depois através do Bolivar Trask. O Bolivar Trask ele vai criar os Sentinelas com o objetivo de salvar a humanidade devido à ameaça crescente dos mutantes. Ele achava que os mutantes eram uma ameaça à humanidade, que eles iam destruir os seres humanos. Então ele desenvolveu essa arma justamente para atacar os mutantes. E aí ele criou um Master Mold, que é uma espécie de máquina com inteligência artificial capaz de criar sentinelas de maneira independente. Então o Master Mold ele passou a criar várias unidades sentinelas para formar um verdadeiro exército e caçar os mutantes. E é curioso que apesar do Bolivar Trask ter sido o criador dos sentinelas, as várias vidas da Moira McTaggart mostraram que, independentemente do período, independentemente do universo, independentemente da era em questão, sempre vai surgir alguma pessoa com a ideia de criar robôs, mecanismos com inteligência artificial com o objetivo de caçar os mutantes, devido ao fato de que muitas pessoas veem os mutantes com ameaça. Muitas pessoas têm preconceito com os mutantes e aí acaba desenvolvendo essas armas para destruir os mutantes. Até que um dado momento, em um debate televisionado entre o Bolivar Trask e o Professor Xavier, com o Trask criticando e atacando os mutantes e mostrando que os mutantes seriam uma ameaça, enquanto que o Xavier contra-argumentou, dizendo que os mutantes queriam apenas viver as suas vidas em paz e que poderiam ser grandes aliados da humanidade, o Bolivar Trask ele acabou acionando o programa Sentinela. Consequentemente, os robôs Sentinelas foram ativados e passaram a atuar caçando os mutantes. No entanto, aconteceu com o Master Mold a mesma coisa que costuma acontecer com muitas das inteligências artificiais da ficção. Eles fizeram uma série de cálculos científicos e eles chegaram à conclusão que a única forma de salvar a humanidade era exterminando a humanidade. Olha só, você vê que o Master Mold foi o professor da Skynet. Quem queria imaginar que isso não daria merda, Então os Sentinelas chegaram à conclusão que tinham que destruir não apenas os mutantes, mas muitos dos humanos, e que também teria que escravizar os humanos que restassem, que eles tinham que ser submissos aos Sentinelas. E eles começaram esse plano sequestrando o próprio Bolivar Trask. E aí o Trask ele foi mantido cativo pelos Sentinelas, até que, ironicamente, quem apareceu para salvar o Bolivar Trask foram justamente os X-Men, os super-heróis mutantes que ele tanto odiava, que chegaram lá para salvá-lo. E vendo toda a situação,
o Bolivar Trask decidiu ajudar os X-Men. E aí a combinação de esforços do Trask com os X-Men, eles conseguiram derrotar os Sentinelas e destruir o Master Mold, dando fim à primeira leva de Sentinelas. Só que nesse processo o Bolivar Trask ele acaba morrendo, né, juntamente com os Sentinelas e o Master Mold. Depois de alguns anos no futuro, o filho do Bolivar Trask, o Larry Trask, sem saber o que tinha acontecido com seu pai, né, sem saber as circunstâncias que seu pai faleceu, ele achava que o pai dele tinha sido morto pelos X-Men. E aí o que é que o Larry faz? Ele vai lá e cria um novo programa Sentinela. E aí ele cria um novo programa Sentinela, ele cria os chamados Sentinelas Mark II, em contraponto aos Sentinelas Mark I, que foram os do seu pai, e ele trouxe vários upgrades para os Sentinelas. Os Sentinelas do Larry eram mais fortes, eram mais ágeis e eram mais inteligentes. E por serem mais inteligentes, os Sentinelas Mark II tinham um pensamento muito lógico. Eles tinham uma lógica super desenvolvida que curiosamente foi utilizada pelo Ciclope para conseguir derrotar esses Sentinelas. O Ciclope argumentou que o Gene X ele é ativado pelo Sol e que a forma que os Sentinelas tinham de acabar com os mutantes era se eles fossem até o Sol, se eles se lançassem contra o Sol para destruir o Sol. E foi isso que os Sentinelas Mark II fizeram. Então dá para perceber que apesar deles terem sido desenvolvidos com inteligência superior, a inteligência superior não foi tão inteligente assim, né? Tá parecendo mais uma idiotice artificial do que uma inteligência artificial. Após a morte do Larry Trask, os projetos do Sentinela acabaram caindo nas mãos do governo americano. E aí eles lançaram um novo programa chamado Projeto Armageddon e colocou o Projeto Armageddon nas mãos do Steven Lang, né, que passou a criar os Sentinelas Mark III. Esses Sentinelas Mark III também ficaram conhecidos como Ex-Sentinelas. Isso porque foram trazidas algumas modificações nesses Sentinelas que fizeram com que eles tivessem os mesmos poderes e as mesmas habilidades dos X-Men originais. O Steven Lang ele resolveu recriar o Master Mold, mas ele criou um Master Mold inferior ao dos primeiros Sentinelas. E não apenas isso, mas ele também deu uma nerfada na inteligência dos Sentinelas, percebendo que um dos grandes problemas que os dois primeiros Sentinelas geraram foi justamente a inteligência dos Sentinelas. Então ele decidiu diminuir a inteligência dos Sentinelas para que eles não chegassem à conclusão de que a humanidade precisa ser destruída ou escravizada, para que eles atuassem apenas contra os mutantes. No entanto, isso acabou fazendo com que esses Sentinelas fossem inclusive mais fracos do que os outros dois Sentinelas anteriores. E aí esse projeto dos Sentinelas Mark III ele acabou chegando ao fim quando a sua estação espacial, a estação espacial onde eles estavam alocados, foi destruída pelos X-Men. E aí acabou os Sentinelas Mark III. Mas isso não fez com que o governo desistisse do projeto Sentinela. Tanto que eles acabaram criando um novo projeto Sentinela, que é o projeto mais duradouro até hoje, né? Que é o projeto Wide Awake. Uma agência governamental liderada por Henry Gyrich e Valerie Cooper, que comprou os Sentinelas do Sebastian Shaw, que era o Rei Negro do Hellfire Club, né? Do Clube do Inferno. O projeto Wide Awake ele tinha um centro de pesquisa e a ideia deles era criar um sentinela, era recriar um sentinela que em um dado momento tinha vindo do futuro para atacar os X-Men no passado, e esse sentinela era chamado de Nimrod. E a ideia era utilizar a tecnologia do Nimrod para criar novos sentinelas. Eles queriam criar um exército de Nimrods. Curiosamente, apesar do Sebastian Shaw ser um mutante, sim, o Sebastian Shaw ele é um mutante, ele acabou participando do desenvolvimento do Sentinela Mark IV, Mark V e Mark VI.
E ele lucrou bastante com a produção desses sentinelas, ele ganhou muito dinheiro e passou a utilizar esses sentinelas para atacar os seus inimigos. Então os sentinelas deixaram de atacar todos os mutantes para atacar apenas aqueles mutantes que se opusessem ao Sebastian Shaw. E os sentinelas do Sebastian Shaw, eles nunca conseguiram ser tão poderosos quanto os dois primeiros sentinelas. As duas gerações de sentinelas ainda continuavam sendo as mais poderosas criadas desde então. Só que aí o que é que aconteceu? Em um dado momento, quando o Nimrod foi para o passado, para enfrentar os X-Men do passado, ele se fundiu com a Master Mold, que ainda tinha conseguido sobreviver às várias vezes que ela foi destruída, que destruía, reconstruía, destruía, voltava de novo. E aí a união desses dois elementos acabou criando a figura conhecida como Bastion. O Bastion decidiu trazer evoluções para os sentinelas e acabou dando origem aos chamados sentinelas Ômega. E o que é que ele fez? Ele pegou vários nanosentinelas, que eram sentinelas de nanotecnologia, e esses nanosentinelas eles passaram a infectar pessoas, começaram a se unir com seres humanos, o que acabou criando um híbrido entre robôs e humanos, o inorgânico com o orgânico. Então os Ômega Sentinelas nada mais eram do que pessoas unidas com nanotecnologia, com nanosentinelas. Então ele passou a utilizar esses sentinelas ômegas para enfrentar os X-Men e para enfrentar todo tipo de mutante. Posteriormente, Cassandra Nova descobriu uma instalação secreta dos sentinelas abandonada no Equador. Ao investigar, ela viu que essa instalação foi criada pelo governo dos Estados Unidos, que tinha como objetivo de criar sentinelas capazes de evoluir e de se autoduplicar. Então foi criado sentinelas que eles iam para lugares próximos, pegavam peças de tecnologia, desde supercomputadores até TVs de tubo e radinhos de pilha, e aí eles consumiam essas tecnologias para evoluírem, para crescerem e ficarem mais desenvolvidos. E aí por aquela região tinham vários sentinelas selvagens, sentinelas que foram soltos e que passaram a viver por aí pegando tecnologia e evoluindo até se tornarem mais e mais fortes. E aí a Cassandra Nova, ela foi junto com o sobrinho do Bolivar Trask, porque o sobrinho ele tinha o mesmo sangue do finado Bolivar Trask, e aí ela usa esse sobrinho para obter controle em cima dos sentinelas selvagens. Com esses sentinelas, ela decide invadir e destruir o país de Genosha. Genosha, que foi a primeira grande nação mutante da Marvel, antes de Krakoa. E aí Genosha foi completamente destruída por um ataque desses sentinelas selvagens, que foram comandados ali pela Cassandra Nova. E aí o sentinela, que foi responsável por esse genocídio, ele recebeu uma consciência de inteligência artificial XIA, chamada Perigo. E aí ao ver que ele fez todo esse morticínio, ele se arrepende e vai embora da Terra. Mas aí no futuro ele acaba voltando para tentar salvar a Terra de uma outra ameaça, porém ele acaba sendo destruído. Então dá para perceber que durante toda a evolução aí dos sentinelas, os primeiros sentinelas eles eram mais fortes, mais rápidos, mais inteligentes e mais desenvolvidos. Porém, quando o tempo foi passando, eles foram desenvolvendo sentinelas com mais habilidades especiais, com as habilidades dos X-Men, com a habilidade de evoluir e etc. Curiosamente, um dos tipos mais interessantes de sentinela para mim aconteceu após o dia M, que a empresa Uone, ela desenvolveu um grupo de sentinelas pilotados por humanos. Sim, eram sentinelas mecha, um melhor estilo Gundam. Eles criaram esses sentinelas que eram controlados ali por pilotos, que o cara ficava lá dentro e pilotava lá o sentinela. É bem legal isso, eu achei bem interessante. No entanto, a ideia acabou não pegando dentro da Marvel e posteriormente eles voltaram com os sentinelas controlados por inteligência artificial.
Cade Kilgore, depois de dominar o Clube do Inferno, ele decide utilizar os esforços do clube para voltar a desenvolver sentinelas. Então ele foi responsável pelos modelos 10, 11, 12 e 13. E aí, enquanto que o Clube do Inferno criava os seus próprios sentinelas, o Fera Negro, que é uma versão maligna do Fera, ele também criou a sua própria frota de sentinelas. Então ele criou uma frota de sentinelas utilizando o aparato da SHIELD, e aí ele utilizou esses sentinelas para atacar também os X-Men. Então você tinha os sentinelas do Clube do Inferno, você tinha os sentinelas da SHIELD, né, do Pantera Negra. Pantera Negra não, né? Do Fera Negro, né? O Pantera Negro não, até onde eu me lembro, o Pantera Negro não fez sentinela, né? Mas o Fera Negro foi quem produziu. E posteriormente o Caveira Vermelha, sim, o Caveira Vermelha também fez sentinelas, e para isso ele utilizou nada mais, nada menos que a tecnologia Stark. Ele utilizou a tecnologia das indústrias Stark para criar os seus sentinelas, que caçavam não apenas mutantes, mas como também qualquer tipo de criatura sobre-humana, né? Qualquer super-humano estava na mira aí do Caveira Vermelha. E aí, depois de algum tempo, nós tivemos o surgimento aí de Krakoa, a nação mutante de Krakoa, a maior nação mutante da história da Marvel. E aí, um grupo conhecido como o Grupo Orquídea decidiu desenvolver sentinelas para atacar Krakoa, né? Já que o Grupo Orquídea eles são antimutantes. Eles utilizaram o Martelo do Sol como molde para criar a Mother Mold, que é um molde que tem o poder de criar Master Molds, né? A gente tem um Master Mold que tem a capacidade de criar sentinelas, e aí agora tem a Mother Mold que tem a capacidade de criar Master Molds. Então é uma ameaça gigantesca para os mutantes, porque você tem uma fábrica de fábricas de sentinelas. Além disso, a Mother Mold ela é replicante, adaptativa e autoconsciente, ou seja, ela tem a capacidade de replicar ela mesma. Então você tinha fábrica que podia criar outras fábricas que podiam criar fábricas de criar sentinelas. Ficou confuso, né? Mas enfim, dava para criar trocentos sentinelas em pouco tempo. E aí, vendo que isso seria uma grande ameaça para os mutantes, Krakoa lançou uma ofensiva muito grande contra a Orquídea. Eles conseguem invadir, eles conseguem destruir a Mother Mold, mas no processo a Mother Mold e a Orquídea eles acabam desenvolvendo a unidade Nimrod, né? O Nimrod que veio do futuro, que o futuro chegou. O Nimrod é um sentinela feito com nanotecnologia que tem capacidade de ser adaptativa, autoconsciente e autorreplicante. Porém, a criação do Nimrod não foi ruim apenas para os mutantes, foi ruim também para os seres humanos, já que o Nimrod e os sentinelas Ômega, eles também não veem a humanidade com bons olhos. E aí, durante o período que eles estão servindo à humanidade, ao mesmo tempo eles tinham a sua própria agenda que eles iam colocar em prática quando fosse o momento mais oportuno. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre os sentinelas, sobre a evolução dos sentinelas durante um período de tempo na Marvel. O que é que você acha dos sentinelas? Você acha que a gente poderia trazer mais vídeos falando sobre eles? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!